Estimados alunos, bem-vindo ao nosso curso Lato Sensu de Especialização em Ensino de Filosofia para o Ensino Médio. Hoje nós iremos tratar da nossa unidade 3. Então, estamos já numa certa caminhada da nossa disciplina de Filosofia, do ensino de Filosofia. Esta reflexão um pouco talvez lenta e nem sempre com algumas abordagens muito agradáveis. Afinal, ela também trata dos insucessos, dos erros e de alguma coisa que, mediante a minha ou a sua prática pedagógica, somos convidados a mudar. E sabemos, já de Heráclito para cá, que mudar não é muito fácil, porém não é impossível. Nesse espírito do nosso curso, a terceira unidade irá tratar de filosofia e ensino com base em problematizações. Lá na plataforma Moodle terá, além da nossa orientação básica lá dos textos, vocês terão também um vídeo complementar que irá falar sobre o que é um problema filosófico. Lá no nosso tempo de graduação, talvez, quando tivemos de escrever alguma coisa, seja para um TCC, monografia, artigo, um paper, um outro trabalho acadêmico, isso nos inquietou um pouco. Temos a herança de alguns ex-graduados em filosofia que, quando fizeram um texto de iniciação científica, um resumo expandido, um equivalente, tiveram muitas dificuldades em abordar, afinal, o que é um problema filosófico. Desde Sócrates até hoje, considerando N variações ao longo da história, o que importa, basicamente, é observar que um problema filosófico é uma pergunta inquietante, a qual nem sempre temos resposta. O que é alma? O que é a vida eterna? Quem sou? De onde vim? Para onde vou? O que é a verdade? O que é a justiça? O que é a política? O que é agir corretamente? E poderíamos escolher alguns outros problemas filosóficos mais requintados e um tanto elevados em relação a essas modestas perguntas que eu acabei de levantar. Muito bem. Prezados alunos, a nossa terceira unidade tem uma preocupação em fazer com que o professor venha cultivar problemas filosóficos em sua prática cotidiana. Aqui nós poderíamos imaginar que em todo início de aula você é convidado então a levantar uma pergunta que irá nortear esta aula para o seu público. Ou se forem em 2 horas aula, como temos a maioria das escolas públicas, as disciplinas que têm seus horários geminados, que também favorece para você manter uma certa problematização acerca do assunto. Uma lembrança básica é a seguinte: problema sempre indica algo que é denso, que não tem rápida resolução ou que talvez pode ser com outro problema contestado. Mas problematização envolve uma série de grandes questões que é óbvio que em pouco tempo não teremos como responder. Afinal, considerando a emergência de um problema filosófico na nossa educação básica e da própria filosofia interagindo com as outras disciplinas, mostrando o valor da pergunta, que não é apenas título de livro, mas é algo que todos os dias somos convidados a levar adiante, nós vamos ter uma preocupação com base em autores brasileiros que se refere a dificuldades para se pensar filosoficamente. Sabemos que muitas pessoas por aí escrevem textos sobre ensino filosófico. Fazendo jus ao trabalho dessas pessoas, nós temos de reconhecer um avanço. O ensino filosófico apenas não remete à disciplina de filosofia. Por outro lado, nós temos uma certa obrigação, e por sinal pesada, enquanto disciplina de filosofia, enquanto docentes de filosofia, de mostrarmos a natureza, a necessidade e a urgência dos problemas filosóficos. Nesse sentido, então, minha gente, nós iremos observar que há várias formas de pensamento, infelizmente alguns nem tão lógicos, nem tão ordenados, nem tão concatenados como nós estamos idealizando ou queremos idealizar. E dentro dessa preocupação em se pensar filosoficamente, nós iremos nos encaminhar para um ato de filosofar que busca problemas no cotidiano. Esse cotidiano, é óbvio, está imbricado, muito ligado, intimamente, por sinal, aos grandes problemas clássicos e até contemporâneos da filosofia. Longe de querer fazer um levantamento aqui dos principais problemas filosóficos, o que não é o caso, fica o convite a vocês, então, ao consultar a plataforma Moodle e o livro básico daqueles textos que foi ofertado aos colegas, que observe esta relevância constante do problema filosófico, da pergunta que, por sinal, pessoas que talvez não foram alfabetizadas, não tiveram o privilégio de estudar, a vida encaminhou para outras direções e não tiveram, talvez, a mínima experiência literária, filosófica ou até cultural um pouco mais elevada. Fato, mesmo estando nessa circunstância, essas pessoas fazem perguntas muito boas, que
irão além do senso comum, que conseguem aceder a um pensamento vulgar, simplório. E nós, então, enquanto professores de filosofia, o que estamos fazendo para com que essas grandes questões que movem a humanidade, o indivíduo, sejam questões voltadas à crença, ao conhecimento científico, à vida sociopolítica, à natureza do conhecimento, o que nós estamos fazendo para promover e instigar curiosidade, imaginação, senso crítico, mediante perguntas ao nosso alunato? Isso eu tenho certeza que cada um irá acolher com carinho, irá refletir dentro de suas condições, do seu tempo hábil e daquela vivência de escola que talvez um possa ter mais que o outro. Para findar então, minha gente, a nossa terceira unidade, nós iremos nos ater em algo que mexe tanto com teorias pedagógicas e com o próprio professor de filosofia. Há uma constatação contemporânea em que, segundo a qual, a maioria do nosso alunato e também do professorado, infelizmente, ambos, infelizmente, perderam uma capacidade criadora, seja para produzir um texto, seja para vir à frente, apresentar um seminário, ou em algo muito mais simples e até dinâmico, quando nós usamos um pedaço, uma parte, um fragmento de um vídeo, de um filme, de um documentário, e o nosso público não consegue levantar questões ou responder questões básicas veiculadas naquele documentário. Tão complicado quanto isso é observarmos textos filosóficos de alta qualidade, muito bem redigidos, os quais o nosso alunato não consegue entender, ao menos nem quem é o sujeito da frase, nem daquilo que o texto está falando. Então, para findar esta nossa terceira unidade, fica um convite à observância da relevância do problema filosófico, como que esse problema filosófico pode ser atualizado em minha prática pedagógica e, por fim, como que a disciplina de filosofia pode, dentro de algo que é só da sua roupagem, é próprio dela mesma, veicular problemas um pouco mais claros, inquietantes e necessários, antes de serem úteis ou não, necessários à humanidade. Basicamente é isso em nossa terceira unidade. Eu agradeço a atenção e desde já bons estudos.